pela informação, que ela chegue até cada um de uma forma precisa, de uma forma rápida, que a gente possa ter essa participação de todo mundo, como hoje a gente está vendo aqui nesse evento. Então, agradeço e a gente vai disponibilizar esse aplicativo a partir do dia 15 e com um manual de instrução também, quem vai desenvolver para casos de dúvidas. E a gente coloca a nossa equipe também à disposição pelo telefone. Tá? Então, vamos dar início hoje à tarde nos nossos trabalhos com os palestrantes. Eduardo Nobre, por favor. Ele é... Por gentileza. Ele é professor e doutor da Faculdade da FAUSP de São Paulo, na área de Planejamento Urbano e Regional do Departamento de Projetos, consultor na área de Planejamento Urbano e Regional, com experiência nacional e internacional, prestando assessoria na elaboração de planos, projetos e políticas públicas urbanas. Atua principalmente como temas de planejamento urbano e regional, na legislação urbanística e no processo de produção e desenho urbano. Muito obrigada, Eduardo, que a gente possa contribuir com toda essa sua apresentação no nosso momento de reflexões e críticas aí. Muito obrigada. Obrigado. Bom, queria então agradecer o convite aqui para estar participando, né, da revisão aqui da Luz e posteriormente do plano diretor, né. Bom, como a Carolina falou, eu sou professor doutor da FAUSP, da área de Planejamento Urbano e Regional, tenho aí também experiências em alguns planos de Suzano, Itapetininga, participei também em algumas coisas de São Paulo, e eu vou então estar falando sobre a questão da revisão do plano diretor, aí, frente às recentes transformações que estão ocorrendo na estruturação urbana, né. Antes de mais nada, eu só queria falar que eu tenho um apreço especial por Campinas, porque foi aqui que eu comecei minha carreira acadêmica há 20 anos atrás, né? Então, de certa forma, eu conheço um pouco de Campinas, certamente já deve ter mudado um pouco aí em 20 anos, mas algumas coisas aqui que eu vou falar, eu tive conhecimento, porque eu convivi aqui durante os 3 ou 4 anos eu dei aula aqui em Campinas, né? Bom, antes de começar a falar especificamente de Campinas e do plano diretor, né, acho que a gente precisa entender as transformações que estão ocorrendo, como transformações que vêm ocorrendo também na escala mundial, né? Então, várias questões econômicas que a gente vai estar trabalhando, várias questões ambientais que a gente vai estar trabalhando, demográficas, todas elas são resultados, de certa forma, de transformações que estão ocorrendo em vários lugares do mundo, não só no Brasil, e que estão relacionados muito com a maneira como o mundo vem se desenvolvendo, principalmente nos últimos 50 anos, né? Então, acho que a gente está um pouco pequeno aí, talvez vocês não consigam ler, mas a gente está entrando aí a gente entrou a partir do final do século XX, aí numa nova fase de internacionalização do capital, né? Isso muito baseado nas inovações tecnológicas, né? Então vocês vão estar usando agora aplicativo para discutir a revisão da luz, né? Você vai estar usando um celular, né? Isso está muito relacionado com essas inovações tecnológicas que o mundo vem vivenciando nos últimos 30, 40 anos, principalmente aí justamente com essa questão da informática, das telecomunicações, né, automação industrial. Isso tem impactos diretos na vida da gente e também na própria estruturação do território, como a gente vai ver, né. Do ponto de vista econômico, a gente já vive há alguns anos a nível internacional a questão do liberalismo econômico, né. Eu acho que não é uma questão assim da gente questionar um pouco se é contra ou a favor, mas é uma realidade, né. Então a gente tem que procurar se adaptar a ela e entender os males e tentar tirar benefícios disso, né? Então a gente isso vai influenciar muito, principalmente na questão da produção do espaço, né? Do ponto de vista econômico, a gente vai estar tendo aí, em função dessas transformações que a gente está vivendo na economia, essa disputa aí entre a industrialização, né? Quer dizer, o setor industrial, que era chamado antigamente de setor secundário, e o setor terciário, né? Então você tem, em vários lugares, a gente tem perdido principalmente os empregos industriais, né? A indústria está se mudando para outras localidades, principalmente possibilitada pelas evoluções tecnológicas, né? Eu costumo brincar com os meus alunos daquele anúncio que tinha alguns anos atrás da IBM, né? Do e-business, que o cara chegava no meio do nada, né? Tentava lá duas pessoas de carro,
chegava no meio do nada, o cara falava, olha, sua fábrica vai ser aqui. O cara falava, mas aqui no meio do deserto não tem nada. É internet, né? Logicamente que é uma brincadeira para falar da importância desses novos meios de telecomunicação, né? De informação, mas de fato o advento desses meios de telecomunicação, eles possibilitam que as atividades tenham, as atividades econômicas, produtivas, industriais principalmente, tenham uma certa liberdade de localização no espaço, né? Isso vai acarretar na questão da base econômica das cidades, né? Isso tem uma relação aí com a questão das relações de trabalho, logicamente, porque o emprego industrial ele fornecia uma boa quantidade a produção industrial fornecia uma boa quantidade de empregos, uma população aí menos favorecida e menos, uma formação um pouco menor, formação educacional, quero dizer, né? E isso vai então ter um impacto direto nessa questão também, né? Nós estamos passando também por um período de transformações demográficas, né? Tanto a nível internacional, com os grandes movimentos aí de movimentação, mas internamente, aí a gente já entra em questões mais internas, a gente está passando por transformações demográficas, né? Primeiro que a gente está tendo já há alguns anos uma diminuição da migração interna, né? Isso também vai impactar o modo pelo qual as cidades vinham crescendo e as cidades vão crescer daqui para frente, né? Então, se durante boa parte até os anos 80, 90, o grande crescimento das cidades era em função da migração, isso já não é mais uma realidade, isso está se alterando bastante, né? A questão da queda da taxa de fecundidade, né, que também isso é uma coisa que ocorre a nível nacional, né? Então, a gente tem diminuindo bastante o número de filhos por mulher, faz parte, logicamente, do próprio desenvolvimento da sociedade, de campanhas anticonceptivas, né? Uma série de questões aí ligadas a uma mudança no padrão cultural da sociedade, né? Então, você tem as mulheres tendo cada vez menos filhos, e uma questão que a gente vai ter que se preocupar, que é o envelhecimento da população, né? Se tem menos gente nascendo e você melhora as qualidades de vida em função de uma série de expansão ainda da infraestrutura, do serviço de saúde, você tem a população também vivendo durante mais tempo. Isso é uma questão que vai ter um impacto na maneira como a gente tem que pensar as nossas cidades, né? As transformações territoriais, né? Por um lado, você tem, em função dessas novas tecnologias, uma possibilidade de dispersão das atividades econômicas no território, mas, por outro lado, você continua com processos de concentração muito forte, né? Principalmente concentração aí do capital financeiro, no investimento da produção do espaço. Quando eu falo isso, eu me lembro ali da região da Marginal, ali do Rio Pinheiros e São Paulo, em que você tem um processo de concentração de investimentos, tanto públicos e privados, bastante acentuado, né? E, por outro lado, a dispersão das atividades que as telecomunicações, né, possibilitaram. A questão, de um lado, da precarização da qualidade de vida de uma determinada parcela da população, né? Isso, lógico, não é uma novidade para a sociedade brasileira, mas essa transformação no paradigma industrial, ela acentuou, né? E, por outro lado, você tem uma experiência internacional muito grande aí de grandes projetos de renovação urbana de cunho elitista, né? Que eu acho que é alguma coisa que a gente tem que procurar fugir, né? Tentar fazer com que o nosso urbanismo não sigam esses modelos que têm um efeito segregador muito forte e muito negativo para as cidades, né? Bom, e não poderíamos deixar de dizer, inclusive porque o presidente da SANASA já falou, nós estamos passando também por um processo de transformações climáticas. E isso vai ter que, de certa forma, estar incorporado nas discussões que a gente vai fazer sobre os instrumentos de gestão e ordenamento do território, né? Então, de um lado, essa questão do aumento das temperaturas médias do planeta, né? E essa questão que a gente está passando atualmente, que é a questão da crise hídrica, que é uma questão decorrente, de certa forma, das transformações climáticas que estão ocorrendo em função das próprias atividades humanas, né? Então, de certa forma, isso é uma questão que a gente vai ter que considerar a maneira como as atividades humanas se desenvolvem, né? E vai ter impactos fortes sobre a cidade, né? A matriz de transporte das nossas cidades, infelizmente, ainda é muito baseada em cima do automóvel, e isso é uma coisa que nós vamos ter que rever no futuro em função dessa questão das transformações climáticas e dos problemas decorrentes dessas alterações, né? Bom, aqui é só um quadro resumo, na verdade, o que interessa aqui, eu acho que é falar um pouco dessa
dessa questão do capital financeiro cada vez mais presente nas nossas cidades, a questão da terceirização, de certa forma já falei um pouco no slide anterior, a questão do espraiamento das atividades produtivas pelo território, né? E, logicamente, alguns impactos que ela vai ter, a questão da base informacional, né? Então, como a gente já viu aqui, anterior a mim, o rapaz falando do aplicativo, quer dizer, a informática passa a fazer parte muito forte das nossas vidas, e isso tem também um resultado sobre a questão